A Revolução Farroupilha foi um importante movimento da história brasileira no século XIX, período marcado por diversas revoltas regenciais. Esse conflito teve início com as desavenças existentes entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, que ficam conhecidos respectivamente como farrapos e camuru, o segundo utilizado de forma depreciativa aos adversários. Em relação à denominação farrapos, uma das teorias que explica a origem desse nome foi atrelada ao fato de os liberais, antes mesmo da Revolução, utilizarem roupas gastas. Entretanto, ainda não existem evidências que comprovem a real causa do surgimento dessa nomenclatura. Inicialmente, a Guerra dos Farrapos foi impulsionada pela Constituição Brasileira de 1824, que determinou a centralização do poder, ou seja, a unidade nacional e administrativa era posse do Império. Com isso, as províncias eram governadas por indicações do imperador. Logo, na maioria das vezes, eram pessoas vindas de outras regiões e não escolhidas pela população local. Assim, essa medida desagradou a elite do Rio Grande do Sul, que passou a defender maior autonomia das províncias, enquanto o Partido Conservador continuava defendendo a prevalência da autoridade do Império. Além disso, a crise política foi agravada, visto que o Brasil se encontrava no período regencial, de 1831 a 1840, no qual a falta de um imperador, após a abdicação de Dom Pedro I, implicava na menor autoridade da coroa. Dessa forma, uma série de tensões políticas e sociais, especialmente a Revolução Farroupilha, ganharam força nesse período. Juntamente com essas questões, um dos principais motivos do conflito foi o aspecto econômico. Nesse viés, os produtores rurais do Rio Grande do Sul sofriam com a concorrência desleal no comércio de couro e charque para a região sudeste, já que muitos possuíam terras na fronteira e tinham que lidar com a taxação do gado. Ademais, esses mesmos produtos eram mais baratos vindos do Uruguai e da Argentina, uma vez que existia ausência de taxa sobre o charque platino. Desse modo, os gaúchos que perdiam seu mercado consumidor passam a exigir o aumento das taxas alfandegárias para os produtos estrangeiros como um dos pilares dessa revolta. No ano de 1884, os liberais federalistas eram maioria na Assembleia Provincial, e como o presidente da província nomeado pelo imperador era um conservador, as suas relações se complicaram. A revolta tem início quando o presidente acusa os farrapos de não serem leais ao império, desejando separatismo e união com o Uruguai. Após meses de conflito, em 20 de setembro de 1835, os líderes locais destituíram o presidente da província, exigindo um novo nome ao governo central. Os rebeldes liberais, liderados por Bento Gonçalves, tomam Porto Alegre e obrigam as forças imperiais a deixar a região, buscando uma conciliação com o poder central e propondo convite a um novo presidente. Entretanto, em março de 1836, o governo imperial rompe com as negociações, quando ordena a transferência da capital para Rio Grande. Nesse ano, as tropas do Império retomam Porto Alegre e, em julho, Bento Gonçalves tenta reconquistar a cidade, sem êxito. Porto Alegre, embora tenha sofrido com o sítio, foi mantida pelos imperiais e, apesar da derrota das tropas farroupilhas na capital, os gaúchos tiveram uma importante vitória em setembro de 1836 na Batalha do Ceival. Posteriormente a essa conquista, o general Antônio de Souza Neto proclama a República Rio-Grandense, com sede na cidade de Piratini, governada por Bento Gonçalves. Ainda em 1836, Bento Gonçalves, desejando se reunir com seu aliado Neto, se desloca para atravessar o rio Jacuí, mas tem mais de seus 1.000 homens cercados pelo general Bento Manuel, que estava aliado ao Partido Conservador no momento. Com a emboscada, o grande líder do movimento foi capturado pelo combate da Ilha de Fanfa, e apesar do governo central ter oferecido anistia para dar fim à guerra, o general Neto decide continuar a batalha. Em 1837, os liberais tomam Caçapava, provando assim sua capacidade de controlar o interior da província. Além disso, ainda em 37, por mais que as lideranças gaúchas tenham sido presas, a dura repressão aos simpatizantes da retomada a Porto Alegre motivou os rebeldes. Nesse sentido, as tropas mudam de lado e o general Bento Manuel prende o presidente da província que era leal ao governo central. No final do ano, Bento Gonçalves consegue fugir da prisão e retorna ao sul com um importante aliado, Giuseppe Garibaldi, que se torna herói da unificação italiana anos depois. Em contrapartida, os farroupilhas não conseguem tomar grandes cidades e a falta de portos na República Rio-Grandense era um obstáculo. Para contorná-lo, Garibaldi comanda a captura de 14 navios mercantes do Império, através da construção de barcos no interior e seu transporte por terra com rodas e juntas de bois na cidade de Laguna.
Com a conquista de regiões do atual estado de Santa Catarina, foi proclamada a República Juliana em julho de 1839. 4 meses depois, forças imperiais derrotam os gaúchos quando tentam tomar a capital Desterro, e esse foi o fim da República Juliana, onde Garibaldi parte e tem início ao fim da guerra. Durante 5 longos anos, os farroupilhas foram constantemente derrotados, e o apelido de República Andarilha surge devido ao deslocamento da capital e de cidade em cidade. Com o golpe da maioridade, Dom Pedro II reassumiu o império, acabando com a fragilidade da coroa, e nomeia Barão de Caxias como presidente da província, enfraquecendo as lideranças provinciais. Por fim, a paz foi assinada em 1 de março de 1845, em Poncho Verde, com um sangrento massacre, a Batalha dos Porongos. Nesse conflito, inúmeros soldados negros foram mortos ou desarmados, havendo indícios de que esse teria sido combinado com as forças imperiais, a fim de reduzir os impactos da negação da alforria prometida àqueles escravos que lutaram ao lado dos liberais durante toda a Revolução. Com o final da Revolução Farroupilha, apesar da vitória militar, o Império assumiu dívidas, taxou o charque importado e concedeu, na política, a vitória dos estanceiros gaúchos.